Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite àqueles que estão aqui presentes, aos que estão nos seus lares ou assistindo ao vivo. Todos nós aqui, de alguma forma, nos encontramos conectados em sentimento, em pensamento. Como nossa irmã estava falando sobre o Evangelho no lar, é curioso, pois, como Jesus sempre dizia, quer dizer, o propósito maior do Cristo era fazer com que nós nos fizéssemos esse altar divino. Quer dizer que onde independente de onde nós estivermos, nós podemos carregar a igreja, carregar o centro, carregar esse sentimento maior de conexão com Deus conosco. E neste momento em que estamos todos juntos, nós compartilhamos deste altar. E assim, nós conseguimos aprender juntos. Mesmo quando nos encontramos nesta posição de oradores, nós também estamos aprendendo. E os irmãos também desencarnados também estão aprendendo e nos ensinam muito. Então sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de aprendizes que caminham para o amor, para o divino amor, para a fraternidade. Então, para nos prepararmos para mais esta oportunidade de aprendizado através desta palestra, que possamos assim fechar os nossos olhos, elevar o pensamento em direção a Deus. E isto assim nos faz recordar que o Mestre assim nos ensinara a falar como um pai através da prece. Ou melhor, o Mestre nos ensinou a nos conectar com Deus e assim enxergá-lo como nosso Pai. Como um Pai de amor, como um Pai de misericórdia, como um Pai de bondade, que assim permite que o seu Filho nasça nesta terra e nos traga a mensagem da libertação, da renovação e da transformação de nossas almas. Que nós, assim, podemos protagonizar as nossas vidas e levar o reino dos céus para os nossos corações. Desta forma, nós vamos nos construindo como espíritas, nos construindo como católicos, como evangélicos, nos construindo como cristãos. Na medida em que nós carregamos a essência do Evangelho do Reino em nosso falar, em nosso agir e em nossos propósitos. E desta forma, nós estreitamos estes laços de paternidade com Deus, com o Criador. E assim poderemos dizer no futuro que o Pai e nós somos como um só, na medida em que compartilhamos deste objetivo maior, deste propósito e desta providência maior, que é levar aos homens o divino e o esplêndido amor. E desta forma, para darmos por início a mais esta palestra, que possamos assim fazer a prece, a mesma prece que o Senhor nos ensinou, nosso Mestre Jesus Cristo, para aprendermos a falar contigo, Pai. Assim dizendo,
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja. Bom, meus amigos, nós todos estivemos diante de uma das, podemos dizer, celebrações mais importantes do calendário cristão, que é a solenidade da Páscoa. Logo, torna-se natural que o tema da palestra de hoje envolva este assunto. Quer dizer, a Páscoa para o cristão. Talvez possa parecer um assunto batido, mas é sempre bom refletirmos o que exatamente é a Páscoa, quando ela surge, qual é o seu significado. Será que nós espíritas podemos celebrar a Páscoa, considerando que a Páscoa se refere a uma celebração especificamente católica? Mas assim eu penso que, se todos nós, independente da religião em que nos encontramos, temos por grande referencial aquele que nos vincula a Deus, aquele que é a referência para a nossa jornada evolutiva, o nosso Mestre Jesus, por que não também compartilharmos da alegria de nossos irmãos desta celebração e desta comemoração? Mas antes de tudo, falando um pouco especificamente sobre a Páscoa, é claro que se eu perguntasse a cada um de vocês, e inclusive a mim, qual é o verdadeiro significado da Páscoa, provavelmente nós diríamos que a Páscoa nos recorda a morte e ressurreição de nosso Mestre Jesus Cristo, conforme havia sido anunciado nas Escrituras Sagradas, que ocorreu no terceiro dia, a partir dos lamentáveis acontecimentos que levaram à crucificação do Mestre. O grande profeta Isaías, por exemplo, há mais de 700 anos antes de Cristo, profetizara que o Salvador, que denominou por Messias, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, o príncipe da paz, carregaria consigo todas as nossas dores e levaria sobre si as nossas enfermidades. Ele, segundo Isaías, será ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estará sobre ele, e pelas suas lesões seremos sarados. E assim tragará a morte na vitória, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. E naquele dia se dirá: eis que este é o Senhor que aguardávamos, e Ele nos salvará. Na sua salvação nos alegraremos e celebraremos. O curioso, meus irmãos, eu sempre digo que nós espíritas temos sempre este senso de curiosidade bastante aguçado, é que quando nós investigamos o significado das solenidades cristãs, nós percebemos que a raiz de muitas das nossas celebrações, na
residem em outras culturas e são de tal forma reinterpretadas pelo imaginário cristão a partir da Igreja Católica. Uma outra leitura para a origem da Páscoa, por um exemplo, pode ser encontrada, aliás, no Antigo Testamento. Para o judaísmo, trata-se de um evento em que se celebra a passagem do povo hebreu da escravidão para a liberdade. Significa a recordação do momento em que seus antepassados viviam como escravos no Antigo Egito. E Moisés foi chamado por Deus a libertá-los e conduzi-los em missão até Canaã, a terra prometida. Dizem as Escrituras Sagradas que neste momento da história, o Egito foi invadido pelo anjo da morte, que levaria consigo a todos os primogênitos da terra. Mas, naquelas residências que tivessem a marca do sangue de um cordeiro, o anjo pularia aquela casa, sendo então poupados da tragédia. Como o verbo em hebraico pular é pesar, Páscoa. A Páscoa assim significa passagem, o pulo do anjo, estando diretamente relacionada com a libertação de um povo e a bênção divina. Mas, porém, entretanto e todavia, se ainda quisermos nos aprofundar ainda mais nesta linha do tempo, poderemos encontrar a provável origem para a Páscoa nas culturas pagãs do Mediterrâneo, que cultuavam nessa data a deusa da fertilidade e da primavera, celebrando a passagem, novamente, do inverno rigoroso para o período fértil da primavera. Ou seja, o que podemos concluir sobre isso é que existem inúmeros significados, razões e origens para a Páscoa. Cada um traz uma referência. E mais do que isto, todas as ocorrências da Páscoa, desta data na Terra, estão plenas de um significado religioso. O que a Igreja fez, então, foi adaptá-la, dar-lhe um novo sentido com o qual nos relacionamos como cristãos. Desta forma, mais do que discutirmos qual cultura traz o significado mais verdadeiro para a Páscoa, talvez poderíamos nos focar em analisar o que nós fazemos da Páscoa. Ou seja, mais do que as celebrações, mais do que as festividades, mais do que as comemorações, nós poderíamos nos levar a esta reflexão do que esta data representa para mim, para você, para todos nós. E qual o sentimento, qual ação que ela nos evoca? É curioso porque eu estava a mexer nas redes sociais desses últimos tempos e eu encontrei uma pesquisa que foi realizada com base no Google Trends, em que a pesquisa tinha por foco, tinha por objetivo avaliar o que estava sendo mais pesquisado nessa Páscoa em cada estado brasileiro. Quer dizer, quais eram os tópicos mais pesquisados, o que estava a chamar a atenção das pessoas durante a Páscoa, especificamente no domingo de Páscoa.
E qual foi a surpresa? De que o termo mais pesquisado em 90% dos estados brasileiros envolvia chocolate, ovo de Páscoa, presentes. Apenas em 10% dos estados em que houve um interesse maior em se procurar e pesquisar acerca da ressurreição, acerca de Jesus, ou a causa cristã para a Páscoa. Mas é claro que, para nós temos que assim avaliar que, de acordo com todos esses exemplos que nós trouxemos, que quando falamos da Páscoa, estamos neste universo religioso. A Páscoa para os pagãos, a Páscoa para os cristãos, a Páscoa para os judeus, está ligado a este universo religioso. E neste universo religioso está completamente relacionado, tem tudo a ver com as nossas experiências pessoais. Desta forma, tudo acaba tendo um sentido muito mais especial, muito mais importante. E é claro que é sempre bom nós recordarmos que para nós, dentro do nosso universo religioso, não há como falar da Páscoa sem associarmos a Ele, o Mestre, o Nazareno, o Cristo, e o que Ele representa para nós. Gandhi, uma vez, afirmara que se todos os livros desta terra se perdessem, mas somente sobrasse o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. O Cristo é esse marco espiritual da terra. Ele nasceu há mais de 2000 anos, numa cultura específica, num tempo histórico específico, mas suas palavras, suas ações e seus propósitos se estendem para além do seu tempo. Estivemos, meus irmãos, diante de um dos seres mais extraordinários e notáveis da história da humanidade, que somos ainda incapazes de medir, avaliar e o descrever com as nossas pobres palavras humanas. Nós costumamos o chamar de mestre, modelo, guia da humanidade, o referencial da nossa jornada evolutiva, a nossa ponte de vinculação a Deus. E talvez esses termos ainda sejam insuficientes para explicar o que foi o Cristo, quem foi o Cristo. Então talvez nós podemos somente dizer que o Cristo simplesmente é. Tomando as palavras da mensagem do Espírito Camilo, psicografada pelo médium e orador espírita Raul Teixeira, ele, o Cristo, falou sobre o bem, sentindo-o, ensinou o bem, vivenciando-o e a ele se entregando. Esteve no mundo como um marco de permanente esperança. Aquilo que afirmou como fundamental a alegria e a paz, tratou de expressar em sua vida, na condição de modelo e guia de todos nós. Por isso, amou os seus e por eles deu a própria vida. Atendeu às necessidades das almas enfermas que o buscaram. Ofereceu a água fresca da sua dedicação, a fim de que não mais sede tivesse de quem dela bebesse.
saciou a fome de entendimento, de conhecimento e de carinho, tudo havendo transformado no sublime pão da vida. Apresentou-se atencioso, verdadeiro para com seus discípulos, ajustado à posição de mestre inigualável. Somente Jesus Cristo conseguiu ensinar e exemplificar com o seu viver as lições que nos passou. O Senhor de Nazaré, mais e melhor do que qualquer outro, transformou-se em caminho, em verdade e em vida para todos nós, em todos os tempos e em todas as dimensões da vida terrestre. De fato, meus irmãos, o nosso Mestre Jesus Cristo veio à Terra a serviço do engrandecimento espiritual de todos nós. Toda a sua experiência entre nós, desta maneira, acaba sendo tomada de um sentido e um significado muito maior. Inclusive a sua crucificação e ressurreição. É verdade que nós espíritas não seguimos a simbologia da ressurreição física do Mestre Jesus. Para nós espíritas, não há como retornarmos ao mesmo corpo após a morte, após o desencarne. O espírito, sim, é imortal, a vida é eterna e nós só podemos voltar à matéria em um novo corpo, seguindo o princípio da reencarnação. Dessa forma, podemos dizer sim que Jesus ressuscitou, Jesus ressurgiu em espírito e verdade, demonstrando a todos nós que Ele sempre esteve e estivera conosco, como Ele prometera, e de que pode assim executar-se homens, mas as ideias renovadoras, o seu exemplo fundado no pleno e divino amor, jamais pereceria. Nesse sentido, podemos entender a crucificação e a ressurreição como a representação do amor do Cristo por toda a humanidade, que foi até capaz de transcender as condições da matéria. A ressurreição de Jesus seria assim o ápice da sua tarefa messiânica, a traduzir para nós essa mensagem de renovação, recomeço, bom ânimo e esperança. Como o apóstolo João uma vez declamou, o Cristo é a nossa Páscoa, pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, o Mestre, não morreu exatamente para nos salvar. Ele viveu para mostrar o caminho da salvação. E salvação, meus amigos, é libertação. Não só a libertação de um povo, dos católicos, dos espíritas, dos evangélicos ou daqueles que seguem ao evangelho do reino. É a libertação de todas as almas humanas, das enfermidades, das mazelas, das imperfeições e das iniquidades que ainda carregamos. Por isto, a Páscoa representa a vitória da vida sobre a morte, a renúncia pela verdade e pelo amor. Nós, espíritas, acreditamos que a Páscoa tem a ver com essa experiência espiritual de libertação, do verdadeiro despertar do Cristo em nós, sendo a ressurreição este ato, esta simbologia de
nos erguermos, levantarmos e renascermos para a vida eterna. Pois aquele que crê no Cristo, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê nele, viverá eternamente. Como espíritas, como cristãos, nós procuramos vivenciar a transformação que a ressurreição do Cristo simboliza todos os dias de nossa experiência na Terra, internalizando o Evangelho em nossos corações. Dessa forma, a Páscoa, este momento de nos conectar com a fé, reconectar com a fé, é sinônimo de compaixão, perdão, vida, renovação, recomeço. Talvez seja por isto que o Mestre, na última ceia antes de ser preso, partilha do pão e do vinho com os seus apóstolos e assim o disse: tomai e comei, este é o meu corpo que vai ser dado por vós. E com o cálice cheio de vinho, ofereceu-lhes dizendo: bebei, este é o sangue do Novo Testamento, que vai ser derramado em vosso benefício. Por esta passagem, se vê claramente que Jesus não tratava do pão ou do vinho material, mas da sua doutrina, que é o alimento do Espírito e que deve ser propagado, é distribuído a todos. O pão e o vinho, assim, representam a ideia e a essência do Evangelho. Quem diria que o Mestre também nos convida a compartilhar desta ceia. Nos convida a partilhar do mesmo pão e do mesmo vinho. Quer dizer, tomando por nossa a responsabilidade de dar continuidade ao seu trabalho, de também sermos protagonistas do movimento cristão e levar ao mundo a chama, a essência do Evangelho, através das nossas palavras e através das nossas ações. Ou seja, meus amigos, por onde formos, Jesus nos convida ao testemunho da lição que aprendemos. A Páscoa é para nós este momento de recordar do Mestre, celebrar a sua memória e tudo aquilo que ele representa para nós, tudo aquilo que ele representa para o mundo. Então, neste momento, reflita, medite, tomemos consciência dos nossos atos, das nossas ações e do que estamos assim fazendo perante este testemunho que assumimos para com Deus, para com Cristo e para com o Evangelho. Permitamos que a ressurreição se dê todos os dias de nossa vida. No fim, vale lembrar, meus amigos, que a Páscoa representa, como disse, a vitória da vida sobre a morte. E para o Espiritismo, a morte, a vida, a liberdade é definida pelo amor. Então, desta forma, meus irmãos, que neste momento, que todos nós paramos para refletir e tomar para nós a nossa consciência cristã. De que forma vivenciamos o Cristo? De que forma estamos cultivando Ele em nossas vidas e transmitindo para os outros? Nesta missão que todos assumimos, nós assim podemos afirmar, por certo,
somos cristãos. Por certo, o Mestre é o nosso guia, Ele é o nosso modelo. E por termos tamanha fidelidade a Ele, nós só podemos demonstrar, retribuir, melhor dizendo, o tamanho amor que Ele nos legou, que Ele nos abraçou e nos acolheu, nos fazendo tarefeiros, nos fazendo mensageiros, nos fazendo cristãos. Novamente, retomando ao exemplo, ou melhor, a passagem de nosso irmão apóstolo João, o Cristo é a nossa Páscoa. E assim, meus amigos, neste momento, nós fechamos os nossos olhos e entregamos o nosso coração, entregamos a nossa alma a Deus. E Pai, só podemos nos alegrar, só podemos nos agradecer por ter nos oferecido ao Seu Filho como testemunho, como nosso exemplo e como nossa referência, que nos mostrara que nós podemos ser livres, que nos mostrara que nós podemos construir a nossa jornada de redenção, a nossa jornada de salvação, para assim podermos, assim como o apóstolo Paulo diz, afirmar que já não sou eu que vive, o Cristo vive em mim. E assim podermos fazer da nossa experiência na terra e perante a eternidade este testemunho valioso do que é ser cristão, do que é assumir este mandato, do que é abraçarmos o Evangelho do Reino e fazermos de nós este templo divino, fazermos de nós esta plena comunhão com o Pai. O Mestre, Senhor, nos apresentou a Ti, nos apresentou ao Seu propósito, à Sua providência e ao Seu amor, pois tudo nesta terra, neste universo, tudo na Sua criação é produto do Seu amor. E de tal forma nós também, como Sua criatura, como produto da Sua criação, somos em essência este amor. O Mestre assim nos convida a esta autodescoberta e enxergar a potencialidade divina em cada um de nós. Nós assim conseguimos perceber, Senhor, o quão nós somos agraciados pela Sua presença, o quão nós somos agraciados pela Sua bondade, pela Sua misericórdia. E desta forma, Senhor, nós juramos esta fidelidade, nós juramos e honramos a Ti por meio de nossas ações, por meio do nosso falar, por meio do nosso pensar. E fazer desta experiência evolutiva e espiritual um processo transformador, engrandecedor, em que renascemos, ressurgimos para a vida eterna. E assim, meus amigos, para darmos por término a mais esta palestra, que possamos então realizar a prece que o Mestre nos ensinara.
Assim dizendo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois o pior deles é estarmos afastados de Ti e de Teus ensinamentos. E que assim seja.